Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Todo Dia com Jesus, para que possamos alcançar a vida plena. E hoje nós iremos começar uma jornada um pouco diferente. Nós temos aqui a nossa jornada de estudo e aprofundamento das cartas de Paulo. E hoje nós vamos começar uma jornada um pouco paralela, que nós iremos aprofundar nas 7 cartas de Apocalipse, onde nós iremos ter 7 episódios para que a gente possa aprofundar nessas cartas, entender o que Jesus tem para nós nessas cartas e fazer com que possamos enxergar o que nós podemos nos conectar com essas cartas. E quando a gente começa na primeira carta, que é a carta para Éfeso, nós entendemos quando o amor começa a esfriar. E a carta à igreja de Éfeso, ela não começa revelando uma igreja caída em escândalos visíveis, mas ela revela algo mais sutil, uma igreja ativa, trabalhadora, perseverante e doutrinamente vigilante. Só que aqui, aos olhos de Jesus, ela tinha perdido algo essencial, que é o primeiro amor. Éfeso nos ensina que é possível continuar fazendo muitas coisas para Cristo, mas já não caminhar tão perto de Cristo como antes. Então, a gente vai trazer essa frase ao longo desse nosso encontro, desse nosso episódio, que é possível trabalhar muito para Cristo e ainda assim caminhar pouco com Cristo. E ela não acusa apenas a igreja de Éfeso, essa frase. Ela examina qualquer discípulo, qualquer cristão que continua servindo, fazendo, participando, trabalhando, perseverando, mas já não ama Jesus com a mesma devoção, simplicidade e entrega no início. E a gente precisa fazer uma pergunta para iniciarmos. Você acredita que é possível continuar servindo a Deus, defendendo a verdade e fazendo muitas coisas certas, mas sem perceber, começar a caminhar cada vez mais distante de Jesus? E essa é uma pergunta para abrir o nosso coração para a exposição bíblica. É para nos colocar dentro dessa carta. Então, antes de estudar Éfeso, nós precisamos perceber, talvez essa carta também fale comigo. E o objetivo maior desse primeiro episódio é nos conduzir a ouvir a voz de Cristo na carta da igreja de Éfeso, reconhecendo o perigo de manter boas obras, atividades, zelo doutrinário, sem a centralidade do amor de por Jesus. E esse episódio deverá nos levar a responder: onde meu amor por Cristo começou a esfriar? Em que momento substituí comunhão por atividade? Tenho trabalhado para Jesus mais do que caminhado com Jesus? Qual degrau eu preciso subir para permanecer perto dele? E essa carta para Éfeso, ela se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo
de 1 a 7, que diz assim: Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos. E tens suportado e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Mas isso tu tens: odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A carta à igreja de Éfeso revela que Jesus avalia sua igreja, não avalia sua igreja apenas pela quantidade de obras que ela realiza, mas pela qualidade do amor que sustenta essas obras. Cristo não rejeita o trabalho, Cristo não despreza perseverança e muito menos Cristo ignora o zelo pela verdade. Mas ele confronta uma igreja que perseverou na forma da fidelidade enquanto perdeu o fogo do amor. Aqui o problema de Éfeso não era a ausência de serviço. O problema aqui era a ausência de amor como fonte do serviço. Ela trabalhava em nome de Jesus, em nome de Deus, mas não caminhava com Jesus. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. O primeiro olhar é Jesus como protagonista. Antes de olharmos para Éfeso, nós precisamos olhar para Jesus. E aqui a carta começa assim: o anjo da igreja escreve estas coisas e diz: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus ele se apresenta de duas formas aqui. Ele conserva as 7 estrelas na mão direita. E a mão direita, ela representa autoridade, governo, domínio e cuidado. Jesus segura a sua igreja. Ele não está ausente, ele não perdeu o controle, ele não abandonou seus servos. Antes de corrigir Éfeso, Jesus mostra que ainda sustenta a igreja, e isso é graça. A correção de Cristo nunca começou no abandono, mas começa na presença. E ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, e esses candeeiros, eles representam as igrejas. Jesus, ele não observa as igrejas de longe, ele caminha no meio dela. Ele conhece a sua realidade, ele vê o que ninguém vê, e ele vê as obras, mas também vê o coração por trás das obras. E essa é uma das verdades mais importantes. Jesus, ele não examina a sua igreja de fora, ele caminha no meio dela. E antes de dizer tenho contra ti, ele já está presente. E antes de confrontar, ele caminha. Antes de chamar para o arrependimento, ele se aproxima. E nós temos que entender aqui o que Jesus ele viu em Éfeso.
Primeiro, Jesus ele viu trabalho. Conheço tuas obras, tanto teu labor, né, nas outras traduções. Éfeso era uma igreja ativa, não era uma igreja parada, não era negligente. Isso são pontos importantes. Só que havia serviço, esforço, dedicação e, e envolvimento para com o serviço. E a palavra labor aponta para trabalho árduo, cansativo e exigente. Só que aqui, essa igreja, ela se esforçava, ela fazia, produzia e ela atuava. Jesus reconhece isso. Aqui a gente vê que Cristo não é injusto. Ele vê cada obra feita por amor ao seu nome. Jesus ele viu perseverança. Éfeso não desistia facilmente. A igreja suportava pressões, enfrentava oposição, continuava firme. Havia resistência espiritual, havia constância, havia capacidade, e Jesus ele elogia isso. Perseverança importa, fidelidade importa e resistir importa. Jesus também, a gente enxerga nessa carta discernimento doutrinário. O que que seria isso? E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Éfeso era uma igreja que não aceitava qualquer ensino. Ela provava, discernia, confrontava falsos mestres, protegia a doutrina ensinada por Paulo, vivida no meio deles por Paulo. E isso Jesus considera completamente importante. Jesus ele não critica o zelo doutrinário de Éfeso. Pelo contrário, ele o reconhece. A igreja sabia identificar o falso e tinha compromisso com a verdade. Ponto muito importante, Jesus ele viu a resistência por causa do nome dele. E tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Éfeso havia suportado o sofrimento e não era uma igreja superficial. Eles tinham história, tinham marcas, tinham serviços, tinham doutrina, tinha perseverança, tinha resistência. Só que, aos olhos humanos, quem via de fora, talvez pensasse que era uma igreja exemplar. Mas o olhar de Jesus, ele vai mais fundo. E aqui, durante estes episódios, nós vamos entender o que Jesus ele vê, o que Jesus considera, né, o que Jesus aprova, mas Jesus é o médico dos médicos, né? No seu próprio evangelho ele diz que o médico ele veio para os que são doentes e não para os sãos. Então nós vamos trazer uma visão muito do diagnóstico de Cristo, porque Jesus, ele examina profundamente. Nós falamos anteriormente que aos olhos do homem era uma forma, só que aos olhos de Cristo é uma. Jesus, ele não vai olhar essas igrejas de fora para dentro, mas de dentro para fora. E enquanto eu vou falando essas coisas, é preciso que você vai se conectando a sua realidade, pensando em você como se fosse receber essa carta. Será que você estaria mais parecido com Éfeso? Talvez você vai estar mais parecido ou parecida com Esmirna, Laodiceia, Filadélfia. Então, as 7 cartas nós vamos aprofundar justamente para isso. Como nós podemos pegar esse diagnóstico de Cristo e aplicar na nossa vida? Quando a gente vai para o diagnóstico, Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti.
Jesus, ele se apresenta, elogia, ele reforça, mas agora ele confronta. Tenho, porém, contra ti. Se fosse um olhar humano, ia falar: não, essa igreja é perfeita, essa igreja é exemplar. Só que Jesus diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aqui está o centro do nosso episódio. Jesus não diz: vocês abandonaram as obras. Eles continuavam trabalhando. Jesus não diz: vocês abandonaram a doutrina. Eles continuavam discernindo. E Jesus também não diz: vocês abandonaram a perseverança. Eles continuavam resistindo. Só que o diagnóstico aqui é outro. Vocês abandonaram o primeiro amor. E o problema não era o que eles faziam. O problema era o que já não ardia dentro deles. O serviço continuou, mas o amor esfriou. A defesa da verdade continuou, mas a ternura por Cristo diminuiu. A perseverança continuou, mas a alegria da comunhão se perdeu. E isso é profundamente sério, meu irmão, porque revela que uma pessoa pode aparentemente continuar fiel, enquanto internamente o seu coração já não está próximo de Jesus. E o primeiro amor não é apenas aquela emoção inicial, não é apenas entusiasmo do começo da caminhada, quando você encontra Cristo, quando você conhece Cristo, e muito menos nostalgia espiritual. Aqui, o primeiro amor é aquela centralidade de Cristo que governa tudo. E quando Jesus não é apenas o motivo do serviço, ele é o tesouro da alma. É quando obedecer não é peso, é resposta de amor. É quando servir não substitui estar com ele. É quando a verdade não se torna apenas argumento, continua sendo adoração. Eles faziam, mas Jesus não era o centro daquele amor, aquele que dava o impulso para fazer. Só que o abandono aqui foi gradual. Jesus não diz abandonaste. Isso indica responsabilidade. Não foi apenas algo que aconteceu, houve um deslocamento lento, talvez silencioso, talvez quase imperceptível, mas real. E aqui é um ponto muito interessante que nós temos que entender que o amor de Éfeso, né, esse esfriamento, ele não aconteceu da noite para o dia. O amor começou a se esvaziar enquanto as atividades continuavam aquecidas. E aí que está o perigo. Porque Éfeso era uma igreja na época estratégica. E vamos falar um pouco da igreja de Éfeso na época. Éfeso era uma igreja importante, rica, influente e religiosa. Era conhecida por sua relevância comercial, cultural e espiritual. E aqui também era o centro da idolatria, especialmente ligado ao culto de Ártemis. A igreja de Éfeso, ela havia recebido grande investimento espiritual. Falei anteriormente, Paulo tinha passado por ali, Timóteo tinha passado e estava ligado à igreja. A comunidade conhecia um ensino sólido, tinha história, tinha fundamento, tinha tradição espiritual. E isso torna a repreensão de Cristo ainda mais forte. Porque Éfeso não era uma igreja sem ensino. Era uma igreja que sabia, que tinha discernimento, que tinha entendimento. E é justamente por saber muito que corria o risco de transformar conhecimento em rotina
e verdade em frieza. E a carta de Éfeso, ela precisa ser conectada propriamente à vida de Jesus. Jesus nunca separou amor e obediência. Ele disse: Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Para Cristo, obediência verdadeira nasce do amor. Então, para que a gente possa ser obediente, não é por obrigação, é porque a gente ama tanto a Jesus, tanto que ele fez por nós, né? Lá em João 3,15 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Isso é o amor verdadeiro. Então, nós amamos Cristo não porque pelo que ele pode nos proporcionar, mas sim por quem ele é, por quem ele fez, o que ele pode fazer. Então, quando o amor esfria, a obediência ela pode continuar por um tempo, mas passa a ser sustentada por outros motores. Obrigação, culpa, tradição, aparência, costume, orgulho espiritual, medo de julgamento e o famoso ativismo religioso. O que seria isso? Mas Jesus, ele não deseja apenas servos ocupados. Ele deseja discípulos que permanecem nele. E quando a gente vai para a Bíblia, nós encontramos uma história muito parecida que conecta muito com essa carta de Éfeso. Marta e Maria. A história de Marta e Maria nos ajuda muito a iluminar essa história. Marta servia, mas Maria permanecia aos pés de Jesus. O problema aqui não era o serviço de Marta. O problema era o serviço desconectado da escuta. Éfeso parecia com Marta. Muito trabalho, muito zelo, mas Jesus estava chamando aquela igreja de volta ao lugar de Maria, aos seus pés. E isso é muito forte, meu irmão. Acaba que a rotina do dia a dia nos faz tão ocupados que nós temos essa tendência de fazer, ocupar ou com as coisas da igreja, mas esquecer um pouco do motivo e objetivo das coisas. E é isso que Jesus ele vem exortar na carta a Éfeso, chamando aquela igreja de volta ao lugar de Maria. Então Jesus ele fala: Marta, Marta, imagina Éfeso, Éfeso, volta ao primeiro amor, volta para mim, para permanência. E aí a gente conecta muito isso a João 15, o capítulo de João 15 e a videira. Jesus ele diz: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então, se a gente não entender isso, se a gente não está conectado permanente em Cristo, nada adianta. Não adianta fazer o serviço, as obrigações, as tarefas, sem estar conectado à videira. E Jesus ele continua: sem mim nada podereis fazer, né? O ramo ele não produz fruto por si só. Então Éfeso estava fazendo, mas estava desconectada da videira. Então o ramo não produz fruto por esforço isolado. Então a gente entende muito aqui e imagina Éfeso fazendo, produzindo, mas desconectado. Produz fruto porque permanece na videira, e isso é para nós. Trabalho, coisas, dinheiro, bens, sem estar na videira não adianta nada. Isso não é fruto de Cristo. Éfeso tinha obras, mas Jesus estava perguntando: essas obras ainda nascem da permanência ou se tornam apenas movimento religioso? Olha que forte isso aqui. Existe o fruto a partir da permanência e existe o movimento religioso que não gera fruto.
E é isso que Jesus está combatendo aqui. O movimento religioso, a produtividade, fazer acontecer, mas sem fruto, porque eles não estavam conectados ao primeiro amor. E aqui a gente vai para um ponto muito forte, que será o nosso espelho. Agora é a hora de nós colocarmos um espelho diante de nós e entender, procurar e buscar onde Éfeso aparece em nós. Éfeso aparece em nós quando fazemos coisas para Deus, mas falamos pouco com Deus. Defendemos a verdade, mas perdemos a ternura. Mantemos a rotina espiritual, mas perdemos o encanto por Cristo. Lembra? Começa a ir na igreja, nos movimentos, a partir de uma obrigação, de uma culpa ou de um medo de julgamento. Então você começa a fazer as coisas no automático, sem o encanto por Cristo. Quando servimos muito, mas adoramos pouco. Muito público e pouco secreto. Quando conhecemos doutrinas, mas já não nos quebrantamos diante da graça. Muito religioso e pouco espiritual. Muito serviço e pouco quebrantamento. Participamos de tudo na igreja, mas o nosso coração está distante de Deus. O nosso coração está desconectado. E Jesus, ele diz: tudo que se for guardar, guarda o seu coração, pois ele é proveniente de toda fonte de vida. Éfeso tinha participação, mas o seu coração estava desconectado da fonte. E isso é muito perigoso. Quando corrigimos o erro dos outros, mas ignoramos a frieza do nosso próprio coração. Quando perseveramos por obrigação, mas não por amor. Quando nós vamos na igreja, a igreja aos domingos, por obrigação. Não para ter um contato, para ter um encontro, para ter um relacionamento com Cristo. Eu tenho que ir à igreja porque eu me sinto obrigado. Aí você chega à igreja desconectado, despreparado e não consegue ter essa conexão com Cristo. Por isso, este programa tem o nome de Todo Dia com Jesus. Jesus, ele não é apenas um remédio, um médico para que você vá até ele apenas nos momentos ruins. É para estar com Cristo todos os dias, todos os momentos, todas as horas, em todas as circunstâncias. E não seja como Éfeso, é preciso partir do primeiro amor. Somos parecidos com Éfeso quando a aparência da fidelidade, mas perdemos intimidade. Quando nós estamos na igreja, aparentemente conectados, mas o nosso interior não tem intimidade, não tem conexão, não tem Jesus na segunda de manhã, não tem Jesus na terça na hora do almoço, só tem Jesus no domingo por uma hora. E esse é o espelho de Éfeso. Não é o espelho de uma igreja escandalosa, é o espelho de uma igreja correta, mas fria. Você pode ter uma conduta correta, você pode estar se comportando corretamente, mas frio em relação a Jesus, frio, desconectado em relação a Jesus. E aqui nós entendemos um movimento descendente, aquele movimento de caída. Como o amor começa a esfriar. Isso é um ponto interessante. O primeiro degrau da descida é quando nós substituímos presença por atividade. Começamos servindo porque amamos Jesus,
Depois, sem perceber, continuamos servindo, mas deixando de estar com Jesus. A agenda fica cheia, o coração fica vazio. A gente vai, ajuda na igreja, cheio, produtivo, mas com o coração vazio. Outro ponto que a gente pode cair também, descer, quando substituímos relacionamento por rotina, a oração vira obrigação, a leitura bíblica vira tarefa, o culto, a missa, a oração vira costume, a comunhão vira um compromisso social e a fé ela continua existindo por fora, mas perde o calor por dentro. Um outro degrau de descida, quando substituímos amor por desempenho. Começamos a medir a nossa espiritualidade por produtividade. Quantas coisas que eu faço, quantos compromissos que eu assumo, quantas responsabilidades eu carrego. Mas Jesus perguntou a Pedro: quanto você consegue produzir? Jesus não perguntou a Pedro isso. Quanto você consegue produzir? Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Não é desempenho, é amor. Não é quantas ovelhas, quantas almas, quantos homens iremos resgatar ou pescar. É sobre amor. Quarto degrau, quando substituímos zelo por dureza. Defender a verdade é possível sem refletir o coração de Cristo. É possível identificar a falsidade nos outros, mas não perceber frieza em nós. É o que Jesus fala. Você olha o cisco no olho do seu irmão e esquece a sua trava. E outro é quando continuamos fazendo, mas deixamos de permanecer. E esse é o ponto final da descida. Muita obra, pouca comunhão. Muita atividade, pouco amor. Muito movimento e pouca permanência. E aqui é o movimento de subida, o movimento ascendente. Como que eu faço para voltar ao primeiro amor? Jesus, ele não apenas diagnostica, ele prescreve o caminho de volta. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Cristo aqui apresenta três movimentos. Lembra-te. A restauração começa pela memória espiritual. Jesus chama Éfeso para lembrar. Lembrar de onde caiu, lembrar de como era no início, lembrar do amor, lembrar da alegria, lembrar da simplicidade, lembrar da dependência, lembrar da gratidão. Segundo ponto, arrepender-te. Arrepende-te. Depois da memória vem o arrependimento. Não basta sentir saudade do primeiro amor, é preciso voltar. E arrependimento, ele não é remorso. Arrependimento é retorno, é mudança de direção, é reconhecer, Senhor, eu continuei fazendo, mas meu coração se afastou. E volta à prática das primeiras obras, volta como era antes, como era no começo. Jesus não está pedindo apenas que Éfeso sinta novamente. Ele chama a igreja para praticar novamente, mas agora com a motivação correta. As primeiras obras são aquelas que acontecem no primeiro amor. E a escada de permanência de Éfeso, nós temos que trazer os nossos 6 pilares da conversão verdadeira, que é o primeiro, temor. Éfeso precisa recuperar a reverência diante a Cristo. O Cristo que anda entre os candeeiros, vê o que ninguém vê. Segundo ponto, arrependimento. Éfeso precisa reconhecer que abandonar o primeiro amor é pecado, não é fase, não é cansaço, não é maturidade espiritual, é desvio. E depois convida a permanecer. O objetivo final não é apenas voltar a fazer as coisas, é voltar a permanecer em Cristo, fazendo as coisas permanecendo. Minhas obras nascem da minha comunhão com Jesus ou tentam compensar a ausência dela. E o degrau da permanência
é o degrau que Éfeso tem que primeiro voltar para o arrependimento, mas antes precisa despertar o temor. Antes precisa ter temor. Eu reconheço que Jesus vê meu coração. Eu confesso que meu amor esfriou. Arrependimento. Eu abandono tudo. Renúncia, que substitui minha comunhão. Eu volto às primeiras obras. Sou obediente. Eu reconheço que não consigo reacender meu amor sozinho. Dependência. E eu retorno à comunhão diária com Cristo. E aí, dessa forma, nós nos enxergamos em Éfeso. Nós precisamos ter o temor, arrependimento, renúncia, obediência, dependência para permanecer. E Jesus, ele traz uma advertência. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. E essa advertência, ela é séria. O candeeiro existe para iluminar. Se uma igreja deixa de amar a Cristo, uma pessoa, sua luz começa a se apagar. E a maior tragédia não é uma igreja perder programação, é perder presença. Não é perder visibilidade, é perder testemunho. Não é perder movimento, é perder Cristo como centro. E aí ele traz a esperança. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Então, se vencer, se permanecer, a árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, para a gente finalizar, é preciso examinar as suas obras, examine a sua rotina espiritual, examine o seu zelo pela verdade, examine a sua memória espiritual, examine o seu amor. E para essa semana, um desafio. Onde meu amor por Jesus começou a se esfriar? Que atividade espiritual tem substituído minha comunhão com Cristo? O que que eu preciso de lembrar? Do que eu preciso me arrepender? E qual primeira obra preciso retomar? Não por obrigação, mas por amor. E para a gente finalizar, se possível, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, tu conheces as nossas obras, mas também conheces os nossos corações. Tu sabe quando continuamos fazendo muitas coisas, mas já não caminhamos tão perto de ti como antes. Ouvimos a tua voz, não queremos apenas trabalhar para ti, queremos permanecer em ti. Perdoa-nos quando substituímos comunhão por atividade, quando mantemos aparência de fidelidade, mas o coração está frio. Restaura em nós a alegria da comunhão, que a nossa fé não seja apenas um movimento, mas vida contigo. Nós queremos permanecer em ti, hoje, nesta semana, todos os dias, até o dia que comeremos da árvore da vida, o paraíso de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te guarde sempre e ilumine a sua vida. Próximo episódio, próximo encontro, iremos falar da igreja de Esmirna. Fique ligado que logo, logo estaremos com mais um episódio todo dia com Jesus, aprofundando nas cartas de Apocalipse. Tenha uma excelente noite, um excelente final de semana e se mantenha em Cristo, permaneça em Cristo, pois Ele é o único caminho. Amém.